Boa noite. Bem, deixa eu avisar os papais e as mamães. Não estranhem, os nossos adolescentes, eles vão uma programação especial. Na realidade, a igreja vai levar eles na pizzaria para eles comer pizza junto. Se tiver algum papai que fala assim, eu não quero que vá, você vai ali fora e segura o teu filho. Só que você vai arrumar uma briga daquelas com ele. Sabe? Então é uma programação especial para que eles se enturmem, né? Então, um momento gostoso para os nossos adolescentes. Amém? Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Queremos proclamar a liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito entre nós. Que não saia dos meus lábios palavras de persuasão, mas palavras vindas do Teu trono, Senhor, e nos transforme. Que frutifique, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vejam, existem algumas coisas que simplesmente nos fazem dar conta da nossa insignificância ou muitas vezes da nossa vulnerabilidade. É assim, ó. Vamos pensar nessa cena. Você embarca num avião em São Paulo, à noite, e você sabe que à noite todo o gato é pardo. Daí, enquanto o avião começa a taxiar na cabeceira da pista de decolagem, uma viagem transatlântica, você começa a ouvir as seguintes instruções da comissária de bordo. O comandante fulano e sua tripulação apresentam-lhes as boas-vindas a bordo do Boeing e tal. Este é o voo tal, com o destino a tal localidade. Pedimos sua atenção para a demonstração do nosso equipamento de emergência. Em caso de despressurização, máscaras individuais cairão automaticamente dos painéis acima dos seus lugares. Neste momento, puxe a máscara mais próxima para liberar o oxigênio. Aplique-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Tranquilo, né? Daí tá tranquilo, né? Você não se sentiu assim confortável em saber que em caso de despressurização em um voo a 33, 35 mil pés de altitude, no meio do Oceano Atlântico, à noite, uma máscara vai cair à sua frente e você pode colocar e respirar normalmente. Deu tranquilidade em você, né? Mas não para aí, a instrução continua. Passageiros viajando com crianças ou alguém que necessidades especiais, ajuda. Lembramos que deverão colocar suas máscaras primeiro para seguinte auxiliá-los. Esta aeronave possui 6 saídas de emergência. Observe a indicação dos comissários e identifique a saída mais próxima do seu assento. Os cintos deverão estar fivelados sempre, um sinal de estiver aceso ou enquanto permanecerem sentados. Recomendamos a leitura das instruções de segurança que se encontram à frente dos seus lugares. Observe os avisos luminosos de apertar os cintos, mantenha os encostos das poltronas na posição vertical e as suas mesas fechadas e travadas. E agora vem o mais importante, digamos assim, a cereja do bolo. Lembramos ainda que os assentos das suas poltronas são flutuantes. A Airlines agradece a preferência e desejam todos uma boa viagem. Fala a verdade, gente. Não é reconfortante a gente saber que a nossa poltrona é flutuante quando você está atravessando o Oceano Atlântico? Não é uma coisa assim que dá segurança na gente, sabe? Bem, brincadeira à parte, pois os dados apontam que avião é um dos meios de transporte tremendamente seguro. Existem momentos na vida que o sentimento de absoluta incapacidade toma conta da gente. No Brasil, 65% das pessoas têm medo de voar. E você imagina
que talvez o homem mais poderoso do planeta hoje, talvez a maior potência, o presidente dos Estados Unidos, quando ele entra naquele Força Aérea 1, sabe? Ele está na mão de um camarada que está lá no cockpit, tá? E todo aquele poder dele, né, fica na mão de um piloto, um copiloto, sabe? E essa questão da incapacidade, essa questão de não poder fazer nada, a questão de você estar de mãos atadas, são coisas que nos perturbam. Alguma vez na vida você já se sentiu fraco, incapaz de fazer alguma coisa? Eu vou contar para vocês, muitas e muitas vezes eu tenho exatamente esse sentimento. Sentimento de incapacidade, de não ter saída, de não ter solução. Sabe quando alguém vem até mim e fala, por exemplo, que uma criança está doente, que a doença é grave, que a família tem lutado há tempo, que os prognósticos são ruins. Eu oro a Deus, mas fico com o coração apertado, fico angustiado. Não é que eu não acredite, mas é que o que eu posso fazer é aquela limitação, orar. Veja, no fundo, o que nós temos dentro de nós é sentimento de incapacidade, porque nós não conseguimos resolver o problema e nós não lidamos bem com isso. Nós não gostamos de não ter o controle. Essa é uma fato. O homem não gosta de não ter o controle. Nós temos dificuldade de sermos dependentes. Nós temos dificuldade de nos sentir, por vezes, fracos. Pensando sobre isso, recordando algo que eu ouvi do Luiz Carlos Gomes, e na certeza de que esse sentimento não é algo que toma conta só do meu coração, mas de muitos, após orar, o Senhor me levou a uma palavra, uma passagem que até acho que vocês conhecem muito bem, mas que me trouxe muito conforto. E tenho certeza terá conforto para vocês também. Quem trouxe Bíblia, abre em 2 Coríntios, capítulo 12. Você que me acompanha em casa, 2 Coríntios, capítulo 12. Nós leremos a partir do verso 7. Um texto muito conhecido. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Só até aí. Só para vocês entenderem, no caso Paulo, a partir do verso 30 do capítulo 11 de 2 Coríntios, começa a fazer uma declaração sobre aquilo pelo qual ele gostaria de ser lembrado, ter a sua memória. E qual seria a sua grande glória? Ou seja, o grande apóstolo Paulo, para dar introdução a um relato, ele começa falando: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. 2 Coríntios 11, 30. E começa a apontar, mesmo que sinteticamente, suas visões e revelações maravilhosas. No versículo 7 de 2 Coríntios 12, nós encontramos uma situação bem interessante. Ele começa dizendo o seguinte: e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Queridos, quem era Paulo antes de ser apóstolo de Cristo? Para início de conversa, ele foi discípulo de um dos mestres mais conhecidos, mais admirados da época, um homem chamado Gamaliel. E olha que ele não foi um seguidor qualquer. Ele estava sendo treinado, para quem sabe, inclusive,
substituir Gamaliel. O próprio Paulo afirma que ele fez mais do que os outros apóstolos, e isso não era soberba, não, isso era realidade. A história de Paulo confirma isso. Paulo, com certeza, teve mais revelações do que os outros discípulos de Jesus. Não foi à toa que ele escreveu boa parte do Novo Testamento. No caso, o relato aponta que Paulo foi ao terceiro céu. 2 Coríntios 12, 1 a 4, está assim, ó. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir-se. Queridos, o terceiro céu que a Bíblia está dizendo aqui é o paraíso, ou seja, Paulo teve a oportunidade de ver com os próprios olhos como era o paraíso. É isso que dá para entender, é mole isso. Quer dizer, são palavras retratadas como verdade absoluta do Senhor para nós. Então, se nós formos analisar a pessoa de Paulo, ele tinha tudo para ser uma pessoa orgulhosa, tudo para ser uma pessoa soberba. Ele tinha tudo para se achar. É por isso que ele começa o texto que lemos dizendo: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Note, aqui nós já temos uma primeira lição muito importante. Deus não se agrada em ver os seus filhos sofrendo. A própria palavra nos diz que Deus se alegra em dar boas coisas aos seus filhos. Mateus 7,11. Todavia, algumas vezes Ele mesmo permite situações difíceis para que o nosso coração seja guardado da soberba. Sabe? O Senhor tomando conta do nosso coração, para que nós possamos nos lembrar quem nós somos, quem Deus é e principalmente quem é que tem o controle. Quem está no controle. Ou seja, esse sentimento que você tem de incapacidade pode ser Deus trabalhando em você para mostrar quem é você, quem é Ele e que o controle sempre esteve na mão dele e nunca deixará de estar na mão dele. Agora vamos seguir. No meio do versículo 7, Paulo fala a respeito de um espinho na carne. Era esse espinho que não deixava ele se ensoberbecer. Todas as vezes em que ele era tentado a se achar, ele olhava para o espinho na carne e se lembrava que ele era só um homem, cheio de limitações e totalmente dependente de Deus. Que espinho era esse? Essa é uma pergunta que muitas vezes não quer calar. Alguns teólogos dizem que era um problema de saúde que Paulo tinha. Há quem diga que eram constantes perseguições que ele sofria. Nós não sabemos ao certo o que era, mas nós sabemos o propósito pelo qual permitiu esse espinho, que era guardar o coração de Paulo. Esse era o propósito do Senhor. Quando chegamos no versículo 8, observamos que Paulo orou 3 vezes a Deus para remover esse espinho. Ora, 3 vezes na Bíblia significa uma oração completa, significa você ir até o fim com Deus. É o ápice, é o superlativo. E no começo do verso 9, Deus dá uma resposta ao Paulo. Então ele, isso é, Deus falando a Paulo, me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você consegue imaginar a situação aqui? Paulo certamente estava sofrendo com esse espinho na carne, então ele ora uma vez e nada, ele ora 2 vezes e nada, ele ora 3 vezes, na terceira vez o Senhor responde. O que você acha que Paulo queria? Ele queria que Deus removesse o espinho. Esse era o objeto da oração.
E o que foi que o Senhor respondeu? A minha graça te basta. Em outras palavras, Deus não respondeu do jeito que Paulo esperava. Paulo esperava ser retirado o espinho. E aqui eu tenho uma segunda lição, e a segunda lição é a seguinte: nem sempre Deus vai responder do jeito que nós esperamos. Às vezes ele vai dizer sim, às vezes ele vai dizer não, ou às vezes ele vai dizer espera. Muita coisa na nossa vida o Senhor vai removendo do nosso caminho, e outras tantas Ele vai nos ajudando a enfrentar. É isso que o Senhor está dizendo para Paulo aqui: a minha graça te basta. Ou seja, eu não tiro o espinho, mas você tem a minha graça, você tem a minha presença. Bem, e aqui eu chego ao ponto que especificamente eu queria tratar com vocês hoje. Nós lemos no texto que a graça de Deus nos basta, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que de boa vontade, ou seja, não de forma imposta, é uma forma graciosa, de boa vontade, não é imposto, vou me gloriar na minha fraqueza, que sinto prazer na fraqueza, que quando sou fraco, então sou forte. Ora, definitivamente, se não houver algo de Deus revelado no texto lido, e que o apóstolo Paulo quer nos transmitir, nos mostrar, o texto bíblico em questão jamais seria aceito, pois é, digamos assim, absurdo, no mínimo incoerente. Não é racionalmente aceita nenhuma das afirmações em questão. Ou seja, temos um texto que afirma que a graça de Deus nos basta, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza é defeito, fraqueza é imperfeição. Como pode ser isso? Poder é força, poder é dínamo, jamais poderia ter origem na fraqueza. Que de boa vontade, ou seja, não é algo imposto, vou me gloriar na fraqueza, que sinto prazer nela, ou seja, eu tenho prazer na minha fraqueza. Como poderia alguém sentir prazer em algo que sabidamente é fraco? No caso, o normal seria querer esconder a fraqueza, jamais sentir prazer na fraqueza. Veja, que no físico temos a ideia de como lidamos com as nossas fraquezas, como é que nós lidamos com as nossas imperfeições. Geralmente nós escondemos, geralmente nós procuramos ocultá-las. Esse é o jeito humano de lidar com fraqueza. Se tenho problema nos olhos, eu uso um óculos escuro. Se me falta cabelo, eu mudo o penteado, eu muitas vezes uso peruca. Se a barriga está grande, eu uso camisa mais larga, eu uso listas na verticais, nunca nas horizontais. Ou seja, a gente tenta o melhor ângulo, a gente tenta ocultar as nossas deficiências, aquilo que nós vemos como defeituoso. Ou seja, o normal é esconder o fraco em busca de valorizar o forte. No mundo, no pensar humano, conhecemos aquilo que chamamos de processo seletivo, vestibular, concurso, peneira, etc. Ou seja, temos tendência de achar que com Deus também é assim, mas na realidade não é assim. Quer um exemplo? Quando Deus queria achar um rei, disse a Samuel: achei Davi. Onde? Na casa de Jessé. O profeta foi à casa de Jessé, disse: é de paz a minha vinda. Jessé fez passar seus 7 filhos, começando por Eliabe, todos fortes, todos altos, valentes, bonitos. Mas Deus disse a Samuel: não olheis para sua aparência, pois eu os tenho rejeitado. Perguntou Samuel: acabaram seus filhos? Jessé disse: acabar não acabou, restou um. Mas se estes aqui não foram escolhidos, certamente o outro, que era o Davizinho, não será, pois ele é pequeno, ele é pastor, ele é de boa aparência, certo? Mas não tem assim um jeitão de rei, ele não tem um tipão de rei. Mas Deus disse a Samuel: levanta e unge, pois
este é ele. É aquilo que está em 1 Samuel 16:12. Ou seja, na visão humana, Davi, na ocasião, era o pior entre os piores. Dos filhos de Jessé, ele era aquele que humanamente não seria escolhido. Sabe, a pior escolha. Mas Deus levantou um rei, um homem segundo o coração de Deus. Nós somos assim, gente. Achamos que para uma grande obra o Senhor deve levantar um grande homem. Quando o Senhor quer fazer algo, levanta alguém grande. Mas não é assim. E glória a Deus por isso. Pois se fosse assim, eu sequer, inclusive, poderia estar falando aqui com vocês. Eu não escondo, sabe? Eu tenho uma dicção horrível, tenho algumas palavras que se eu escrever no texto aqui, eu tenho que mudar, porque eu não consigo pronunciar, Paulo. Não sai, sabe? Eu toco o R pelo L frequentemente, pois tem, sabe? Não consigo falar. Eu tenho certeza que aqui mesmo, dentro desse auditório, dessa igreja, tem muita gente muito melhor do que eu, poderia falar muito melhor do que eu, sabe? Isso é claro para mim. Mas, quanto a isso, o que diz a palavra de Deus? O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, preste atenção, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, no Sermão do Monte, quanto às bem-aventuranças, a primeira coisa que Jesus diz está lá, Mateus 5:3. Bem-aventurado, ou seja, feliz, próspero, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se a gente pensar humanamente falando, eu diria, coitado do pobre de espírito, pois além de pobre de tudo, ainda é pobre de espírito. E isso é o que nós pensamos. Vejam que pobre é a situação de alguém que tem carência de algo. Eu sou pobre de dinheiro quando não tenho dinheiro. Eu sou pobre de saúde quando eu não tenho saúde. No caso, Jesus está dizendo que é bem-aventurado um fraco de espírito, carente, dependente. Ora, o que eu acho a respeito das minhas fraquezas e o que você acha a respeito das suas fraquezas e vice-versa, já sabemos, é mais ou menos a mesma coisa. O mundo é dos fortes. A gente pensa assim, humanamente falando, nós olhamos desse jeito. Agora eu preciso saber o que Deus pensa a respeito da nossa fraqueza. O que Deus pensa a respeito da sua fraqueza. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, 29, preste atenção. Irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Assim sendo, nós temos a seguinte constatação. A primeira constatação que eu queria que você prestasse atenção é que a minha fraqueza, as suas fraquezas, não são uma limitação para Deus. Podem ser uma limitação para mim. Pode ser uma limitação para você, mas não para Deus. Deus está deixando bem claro isso. A segunda constatação que a gente vê no texto sagrado é que, de alguma forma, Deus é atraído pelas suas fraquezas, pois elas não são fruto de um acidente, não existe o acaso. E a terceira constatação é que as minhas fraquezas, as suas fraquezas existem para manifestação do poder de Deus e somente para a glória do Senhor. Queridos, o que eu tenho que aprender aqui? Presta atenção. Em primeiro lugar, eu tenho que aprender que a fraqueza em si mesmo não é nenhuma fonte de poder.
Mas quando reconhecida, admitida e colocada aos pés do Senhor, pode se transformar em fonte de poder e bênção para você e para os outros. Pelo que Deus não tem prazer em minha fraqueza, mas na dependência e fruto que ela pode dar. Eu vou repetir. Deus não tem prazer na minha fraqueza, Ele não tem prazer na tua fraqueza, mas, prazer, na dependência e fruto que ela pode dar. Quanto mais fraco, mais eu sei que eu preciso do Senhor, que eu dependo do Senhor. E eu aprendo ainda que quando eu não admito as minhas fraquezas, não confesso, eu autorizo sua perpetuação, sua longevidade na minha vida. É assim, deixa eu tentar ser bem claro. Todos que se achegaram a Jesus, admitindo-se fraco, admitindo-se doentes, receberam uma palavra, uma cura, um consolo. Mas todos aqueles que chegaram em Jesus, se achando, foram embora doentes, do jeito que chegaram. O Senhor não atendeu. Jesus despediu cheios vazios e vazios cheios. Essa é a regra do reino, essa é a regra do Senhor. Ora, meu querido, minha querida, ninguém é curado de um mal que não admite ter. Isso inclusive é um dos grandes problemas. A pessoa está sofrendo de um mal, mas ela não admite. A coisa mais difícil que tem é você levar um drogado para uma casa de recuperação quando ele não admite que ele é drogado, que ele é dependente. A coisa mais difícil é alguém se submeter a um psiquiatra, um psicólogo para um tratamento, quando ele acha que ele não tem problema nenhum. Em detrimento das pessoas estarem, os amigos mais perto estão falando para ele, procura ajuda, meu amigo, Se eu admito que sou bom em determinada coisa, não há o que Deus melhorar. Porque eu estou achando, eu estou bom. Se eu digo que está tudo bem, então está tudo bem. Se eu digo que a casa está guardada, então a casa está guardada. Eu não reconheço. Daí eu aprendo que devo reconhecer, admitir as minhas fraquezas, imperfeições, limitações diante de Jesus. Todo aquele que admite sua fraqueza, ou seja, todo aquele que se apresenta como um fraco, mas um fraco assumido, logo ele é transformado por Deus em um fraco extraordinário. Porque foi assim na história, é assim que ele age com a sua igreja. Ele não fica procurando pessoas que estejam perfeitamente capacitadas sob a visão humana. Porque quando ele quer fazer, ele faz. Pense bem, quem de nós aqui, em sã consciência, escolheria aqueles 12? Entre eles, inclusive, um traidor. Tomé. Quem? Não seriam aprovados. Eu aprendo que devo conhecer a Deus e eu devo conhecer a mim mesmo. Gente, essa é uma pergunta que muitas vezes a gente tem que falar. Quem é Deus? Aquele que olha para mim e me vê como eu efetivamente sou. Me conhece antes do ventre e depois da cova. Sabe o que falo e por que falo. Sabe o que penso e por que penso. Deus é alguém que eu não consigo enganar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. As pessoas podem enganar um ao outro. Eu posso até tentar me enganar, mas eu não consigo enganar Deus. Vem aqui uma observação. Existem pessoas que querem se relacionar com Deus como um Deus, letra minúscula, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Ou seja, um Deus que acredita em tudo que eu falo. Com esse tipo de Deus, você pode fazer o que quiser, que não vai dar em nada. Ou seja, você pode até viver o cristianismo do teu jeito. Mas saiba, existe um jeito certo de viver um relacionamento com um Deus único e verdadeiro. E eu não consigo enganar. Ele me conhece, ele sabe. Agora, quem é Deus? Eu comentei, falei. Agora, quem sou eu?
Gente, entenda. Apenas humano e devo saber das minhas limitações. Eu não sou nenhum super-homem. Eu posso até enganar, mas não devo. Eu sou limitado. Eu sou fraco, eu sou dependente. Amados, vamos dar uma olhada no próprio exemplo de Paulo. Quando pensamos no grande apóstolo Paulo, não vemos nele uma pessoa fraca. Mas não podemos esquecer o processo pelo qual ele passou para se tornar o Paulo que conhecemos e que admiramos, que estudamos. Note, Saulo, antes de se tornar o grande apóstolo, não tinha nada de fraco, de humilde, ao contrário, ele era um prepotente que gostava de perseguir e matar crente. Agora, depois que Deus o põe com a cara no chão, literalmente, porque está a caminho de Damasco, cai do cavalo, boca no pó, sabe? E se transforma no grande apóstolo Paulo. Veja que quando Saulo se encontra com Jesus a caminho de Damasco, ele havia caído do cavalo, estava literalmente com a boca no pó. Se gloriar do quê? Qual a vantagem que ele tinha? Deus o transforma em um apóstolo Paulo que daí por diante, ciente de que os títulos que ele possuía eram meramente humanos e perecem, e podemos notar, sabe, isso passa, e ele se transforma no homem humilde, e podemos notar isso pelos relatos bíblicos, pois podemos observar as suas cartas e apontamentos. Nas cartas e apontamentos ele fala de uma forma bem clara: não fui ter com vocês com força, dos pecadores do qual eu sou o maior. Tive medo de morrer. Sabe, humano, humilde, dependente, reconhecendo que aqueles títulos do passado não valiam nada diante do Senhor. Notem, é algo muito importante que não podemos esquecer jamais. Guardem isso. A glória é e sempre será só do Senhor. A glória é e sempre será só do Senhor, e Ele não divide ela. Sendo que Deus gosta de colocar seus tesouros em vasos de barro, pelo que Paulo sabia disso, tanto que escreveu em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Sabe? Imagine você, sabe? De um lado a beleza do tesouro da revelação de Deus, e de outro a segurança de um vaso de barro facilmente quebrável. Hoje a gente poderia pensar assim: não, os tesouros de Deus deveriam ser guardados em cofres, em bancos, sabe? Em lugares mais seguros. Mas o Senhor, Ele coloca assim em vasos de barro. Agora, para um vaso um dia não se achar, foi-lhe dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Quer um outro exemplo? Para a gente entender esse Deus. Tentar, né? Quem somos nós para entender Deus? Certa vez Deus queria guerrear contra o exército vil de 135 mil soldados. E ele levanta um homem chamado Gideão. Esse Gideão, diz a palavra, conseguiu convocar 32 mil soldados. Isso quando a gente faz a razão dá mais ou menos 4-1. Ora, embora fosse grande a diferença, você poderia afirmar que a motivação, o treinamento, o amor pela causa, eu poderia derrotar 4-1, sabe? Deus não gostou da matemática e falou para Gideão dispensar aqueles que estivessem com medo. Foi embora um montão, na verdade foi uma maioria, sabe? E Deus ainda não gostou. E Ele mandou continuar a selecionar. Vocês lembram da história? Mandou despedir aqueles que bebiam água sem a devida atenção. No final, restou 300 contra 135 mil soldados de guerra. Agora, pense comigo. Se você vencesse uma guerra com 300 contra 135 mil,
você se vangloriaria de alguma coisa? Ah, foi porque nós treinamos. Não, não, gente. Efetivamente não. Deus faz de um jeito que nos resta dizer ao final, glória a Deus. Foi Deus na causa. Sabe, esse é o nosso Deus. Entenda de uma vez por todas, Deus quer que nós aprendemos a orar assim, sabe? Eu fico, e quantas vezes eu repito, olha, Senhor, ou o Senhor faz, ou não vai ter, sabe? Por isso que muitos e muitos missionários falam o quanto é mais fácil você pregar o Evangelho de Cristo no interior da África carente, muitas vezes pessoas que têm dificuldade até de ter água potável, ter comida no dia a dia, do que em grandes centros, e pessoas que têm acesso a tudo, porque sabem valorizar o simples, aquela coisa do orar e dizer assim, se o Senhor não der, não tem, sabe? Pessoas que contam milagre de sair de casa e não ter o que dar para os seus filhos. E milagrosamente ver a sua despensa abastecida pelo Senhor. Usando muitas vezes servos deles. Não importa. Sabe? Entenda, o propósito principal de Deus é que Ele quer que continuemos dependendo dEle. Se nós não fôssemos fracos, pense bem. Se nós não fôssemos fracos, dependentes, talvez não estaríamos nesse momento aqui, com a Bíblia aberta, sabe, com a mão buscando mas por aí se achando um Deus, como inclusive muitos se acham. Muitos por aí se acham um Deus. Tão fortes. Coitados, não sabem o que fazem. Quando nós nos reconhecemos fracos, limitados, ou seja, assumimos a nossa fraqueza, nos tornamos mais humildes, não conseguimos mais ser algozes de ninguém. Gente, quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente olha para a nossa história, para nós mesmos, quem nós somos, sabe? Quem que sabendo das suas fraquezas conseguiria ser algoz de outro fraco? Olha para dentro de você e vê suas fraquezas. Quem gostaria de ser juiz da causa de outros, sabendo das suas limitações? Perceba, é isso que o Senhor quer. E é interessante que isso nos desperta algo fantástico. Esse exercício que os nossos adolescentes estão fazendo, de comer pizza junto, pessoas que professam a mesma fé, sabe? A igreja reservou uma mesona grande, professam a mesma fé, sentados tomando refrigerante, um olhando para o outro, sabe? E partilhando não só o alimento, mas o mesmo pensamento. É o Senhor, é nosso Deus. Isso se chama comunhão. Quando olhamos nossa fraqueza, aprendemos a perdoar. Quando olhamos nossas fraquezas, nós aprendemos a tolerar, sabe? Quando vivemos com irmãos sem castas, títulos, com diversidade sim, mas com unidade em Cristo, isso chama-se comunhão. Só não vive em comunhão aqueles que se acham e são soberbos, aqueles que acham bons demais. E bem, sabemos que Deus rejeita os soberbos, sabe? Rejeita os soberbos. Quando a gente ministra a Santa Ceia, a gente fala para examinar, sabe, o corpo, né? Para a gente olhar ao corpo de Cristo. Discernir o corpo é a expressão que Paulo usa. É olhar do lado, mas olhar do lado não olhando o irmão com arrogância, mas lembrando de quem você é, aonde você estava, aonde você estaria se o Senhor não tivesse te acudido. Eu vou lembrar uma historinha que a maioria aqui já ouviu várias vezes, mas eu não canso de repetir, ela é muito boa. Havia um homem, esse homem era fiel a Deus. Ele queria e desejava saber como era o céu e como era também o inferno. Ele orava para que Deus ouvisse sua oração e o fizesse ver a diferença entre um e outro, sabe?
só os textos sagrados. Ele falou, eu quero algo a mais. Certa noite ele demorou para pegar no sono, orava, mas depois de muito tempo ele caiu em sono profundo. E durante esse sono ele teve uma revelação. Um anjo, vindo da parte do Senhor, chegando-se perto de sua cama, lhe disse, levanta-te, pois assim como pediste, irei te mostrar o céu e o inferno. A diferença entre um e outro, para que tu digas ao meu povo. E o homem de pronto se levantou e começou a seguir o anjo. E em meio à sua caminhada, o anjo lhe disse, vamos agora para o inferno. Não diga nada, só olhe e fique comigo, perto de mim. Enquanto o anjo lhe falava essas palavras, ele percebeu que estava entrando em um lugar lindo, com uma mesa muito grande, e sobre essa mesa uma toalha branca, com muitas cadeiras ao seu redor, e sobre a mesa muita comida, iguarias de toda qualidade, e o cheiro da comida ele era maravilhoso. Só duas coisas lhe chamaram a atenção. Em primeiro lugar, os talheres eram enormes, tinham um cabo comprido, com mais de 1 metro de comprimento, e as pessoas eram tristes, as pessoas eram abatidas. Com base no que viu, ele concluiu, já sei, existe toda essa comida, mas eles não podem comer. O anjo lhe disse, não, eles podem comer à vontade. Existe uma única exigência, todos devem segurar na ponta do cabo dos talheres. Mas como, disse o homem? O anjo disse, espere e verá. Dada a ordem de que todos podiam se servir, o homem viu que as pessoas pegavam seus talheres para se alimentar, mas como eles tinham um cabo muito grande, não conseguiam. E a cada tentativa aumentava mais a angústia, e em meio aos choros, desespero, os demônios riam e gargalhavam, zombando das pessoas. O homem com o coração angustiado por não poder fazer nada para ajudar aquelas pessoas, pediu ao anjo para que ele tirasse daquele lugar, não suportava. O anjo virando-se para ele disse, agora vamos para o céu. De repente, enquanto o anjo falava com ele, ele percebeu que estava em uma sala absolutamente idêntica à anterior, com uma mesa farta, comida, talheres do mesmo jeito da outra. O homem perguntou ao anjo, não voltamos para o mesmo lugar? Pensei que o Senhor falou que iríamos para o céu. Então o anjo lhe respondeu, preste atenção. E o homem viu pessoas felizes e contentes com a mesa posta, mas os talheres eram também longos. Pensando, o homem falou assim, já sei. A diferença é que aqui eles podem segurar os talheres como bem entenderem. No que o anjo replicou, não, a regra é a mesma. Mas como, disse o homem? O anjo falou, espere e verá. Dado a ordem de que todos podiam se servir, o homem constatou a diferença. O inferno está na comunhão. E a gente não consegue experimentar ela se a gente não olhar para nós. Eu dependo. Eu não sou autossuficiente. Eu vou acabar. Paulo disse que quando ele está fraco, é que ele está forte. Em outras palavras, o que Paulo estava querendo dizer aqui é que a nossa fraqueza, ela é a oportunidade para Deus manifestar a força dele. É quando nós falamos, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo mais, que ele vem e assume o controle, como a dizer, deixa comigo, sabe? E isso te faz mais forte, é a presença dele. Porque já não há mais na sua força, é a força de Deus na sua vida. E Paulo entendeu esse princípio e nós precisamos urgentemente entender isso, sabe? Se você vive fazendo as coisas na força do seu braço, acredite, uma hora a força vai acabar, você não vai conseguir mais. Agora, quando nós andamos na força de Deus, não há limites para aquilo que nós podemos experimentar, sabe? Gente, eu fui criado no Evangelho, no meio de mulheres assim, que eu olhava assim, gente, que poder da oração. Mulheres muitas vezes pequenininhas, aquelas mulheres do coque,
sabe? E que poder, que unção. Via marmanjo se dobrando aquelas mulheres fraquinhas, franzinhas, sabe? Mas o poder da oração. Eu acabei de assistir esses dias um sermão de uma irmã da Coreia. Quem me mandou, inclusive, foi a Silvana, se avó Lela. Do como aquela nação se rendeu a Cristo. E como isso fez diferença nas orações à madrugada. Sabe? Oração pela nação. Sabe? Pessoas que entendem o poder que está em Deus. Por isso, meu querido, minha querida, se você está hoje se sentindo fraco, absolutamente incapacitado, se existe um espinho na sua carne, permita que a força do Senhor se manifeste em sua vida. Deixa Jesus assumir o controle absoluto da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu trabalho. Sabe por quê? Paulo falou. E o Senhor falou para Paulo. Porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Vamos orar? Pai, quantas e quantas vezes nós nos vemos sem saída, nos sentimos fracos, nos sentimos absolutamente incapacitados. Nós não gostamos de nos sentir assim. Por vezes nos sentimos como a bordo de um avião, cruzando o grande oceano à noite, no meio de uma tempestade, absolutamente inseguros, incapazes. Não conseguimos evitar essas tempestades e quando nos damos conta de nossa fragilidade, da nossa incapacidade diante das circunstâncias, nos vem uma angústia. Por isso, do mesmo jeito que o Senhor fez com Paulo, do mesmo jeito, se revela a cada um de nós, Senhor. Mostra a tua graça, pois ela nos basta. Pai querido, Pai amado, Senhor, que nós adquiramos consciência, não é convencimento de palavra, mas que o teu Espírito Santo nos convença dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas limitações. E isso, Senhor, desperte em nós, Pai, um sentimento, Senhor, meu Pai, de gratidão a Ti e, ao mesmo tempo, de compaixão ao próximo, aquele que está do nosso lado, Senhor. Faz isso, Senhor. Mostra à Tua igreja que a graça do Senhor nos basta. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém?